pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Direitos Humanos e Direito Internacional. Será uma aula intensiva, até o intervalo falaremos de Direitos Humanos, após o intervalo Direito Internacional. O que é importante, pessoal, vocês terem gravado é que são 4 ou 5 questões e Direito Internacional e Direitos Humanos no exame da ordem estão juntos. Eu não posso dizer o número das questões mais ou menos porque cada cor aparece numa colocação. Nas provas brancas é 21, 22, 23, 24, mas cada um vai ter uma cor de prova. É difícil a gente poder dizer em que colocação. Porém, quando vocês chegarem nas questões que vocês identificarem que é de direitos humanos ou direito internacional, vocês foquem só para estas aulas. Não misturem com outras matérias. Exemplo, direitos humanos, algumas situações e direito internacional é diferente, por exemplo, do que no Brasil se vê no direito do trabalho. É diferente do que se vê no direito civil. Não é conflitante, mas é diferente. Tempos, prazos, enfim. Então, vocês não podem tentar responder a questão pensando na nossa legislação brasileira, porque a maioria dessas legislações são internacionais, específicas, tá? Em direitos humanos, pessoal, nós veremos o que mais tem caído em todas as questões de exame de ordem. Tem caído questões da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem quiser anotar, lembre, ela é uma declaração curta, são só 30 artigos. Veremos agora e veremos só os que podem complicar e o que o pessoal tem errado, que a maioria da declaração é muito fácil e não precisa muita explicação. Outra legislação internacional que tem caído em todas as provas. Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Esta cai em todos os exames de ordem. Esta vocês têm que lembrar e nós veremos hoje os tópicos mais importantes, o que tem caído em todas as questões do exame de ordem. E por fim, veremos também o incidente de deslocamento de competência, que tem caído em muitas provas, não com a mesma incidência do Pacto de São José da Costa Rica, mas também tem aparecido, é fácil, quer dizer, eu acho que é tudo fácil, porque eu dou essa aula há muitos anos, né? Vocês vão ver que tem um resuminho bem tranquilo. E aí depois nós veremos, depois do intervalo, o Direito Internacional. Bem, com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, esta, gravem bem, lembrem. Se vocês acharem que alguma coisa vocês poderão esquecer, não entender é impossível. Vocês entenderão, ela é muito clara. Talvez vocês terão alguma dificuldade de esquecer. Anotem os tópicos que vocês terão mais dificuldade. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi proclamada em 1948. Por que eu faço referência a uma data? Não tem caído no exame de ordem números. Qual é a data da lei, o artigo, não tem caído. Porém, aparece no enunciado um determinado tratado. E dependendo da data, vocês poderão confundir qual é o tratado que se trata, que falam. Declaração Universal dos Direitos Humanos é diferente da Declaração do Homem e do Cidadão. Então, se aparecer Declaração do Homem e do Cidadão, é a declaração de 1789. Que declaração é essa? Da onde é? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. A declaração começa com Fran e termina com César. Francesa, tá? Essa é muito raro que cai essa de 1948. Porque a Declaração Universal tem muita incidência tanto no exame de ordem quanto na maioria dos concursos. Porque essa declaração é considerada o divisor, o documento mais importante relacionado aos direitos humanos internacionais. No Brasil,
qual é o documento histórico, qual é a legislação mais importante de direitos humanos até hoje, considerada? Isso é importante. Tem questões que caem interpretação. Interpretando, vocês lembram. No Brasil, a legislação mais importante sobre direitos humanos que nós temos? A nossa Constituição Federal. Tá? A nossa Constituição Federal no Brasil é considerado o marco mais importante de direitos humanos na legislação brasileira. Na legislação internacional é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? O que aconteceu próximo a 1948? Por que eu pergunto? Porque se a gente só decorar, na hora da prova vai esquecer tudo. Temos que fazer ligações para a memória lembrar. 1948, um pouco antes, o que aconteceu historicamente no mundo? Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Em razão das graves atrocidades que ocorreram nesta Segunda Guerra Mundial, especialmente com relação ao chamado Holocausto dos judeus, de negros, de ciganos, de poloneses, não foram só os judeus que foram para campos de concentração, mas em razão das graves atrocidades, não do número de mortos, porque outras guerras também tiveram muitos mortos, mas da violência, da desumanidade que atingiu a população, enfim, em razão dessa guerra. A doutrina diz, pela primeira vez, o homem teve medo do próprio homem. Isso para vocês gravarem. Por quê, pessoal? Porque ao final da Segunda Guerra Mundial, ou durante a mesma, começaram a surgir vídeos, fotografias que concretizavam o que tinha sido feito com seres humanos. Queimados, mortos em câmaras de gás, milhares de crianças, foram milhões de crianças exterminadas. Tanto que eu tive a oportunidade de visitar Israel, o Museu do Holocausto. O Hitler filmava muito, tinha uma propaganda muito forte. Então, são questões que se diz, existiu ou não existiu, está tudo fotografado e filmado. Tem famílias que chegam lá e reconhecem os avós. E ao lado existe o Museu das Crianças, que são as milhões de crianças que foram mortas em câmaras de gás. E os israelenses, quando tu estás lá, eles, que são judeus, eles questionam a quem as nossas crianças estavam agredindo, por que mataram as nossas crianças. Então, estando lá, a maior indignação deles não é nem com os adultos, mas as crianças estavam em guerra com quem? Então, neste momento, os países do mundo começam a ficar com medo um do outro. E em razão deste medo, disto ocorrer novamente com outras populações, criaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que cria direitos e garantias mínimos entre os países. Até aí, cada país tinha a sua própria legislação de direitos humanos. A partir da Declaração Universal, começam a ocorrer tratados entre países, que impedem que um país faça tal coisa contra outro país. Entenderam? Essa é a razão dele ser o documento mais importante. Este ano ele faz 70 anos, a Declaração Universal, então é um dos motivos que poderá cair no exame de ordem, porque o mundo inteiro está comemorando os 70 anos desta declaração. E além disso, pessoal, o que tem caído muito no exame de ordem, e vocês têm que gravar, só gera obrigatoriedade, primeiro eu falo, depois eu desenho. Só geram obrigatoriedade entre os países os tratados internacionais, também chamados de tratados internacionais. Geram obrigatoriedade. Então, os países que assinaram esses tratados são obrigados a cumpri-los, sob pena de sanções da ONU, sanções da OEA, enfim. Também é considerado um tratado, são considerados tratados as convenções e
os pactos. Isto vocês têm que gravar. Pergunto a vocês, declaração é um tratado? Não deixa de ser, não. Ó, é bem objetivo, tá, pessoal? E podem ir falando e podem ir acertando e errando, porque a gente aqui não tá valendo nada. Então, o que a gente erra, lembra. Então, muito bem vocês estarem já se expondo. O que eu coloco a vocês? Como ela é a mais importante, considerada a mais importante em termos de direitos humanos do mundo, os países têm cumprido o que diz a Declaração Universal. Porém, ela é uma declaração, não é um tratado, não é uma convenção e não é um pacto. Convenção e pacto é a mesma coisa que tratados. Então, se pergunta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso tem caído bastante, gera obrigatoriedade entre os países? Em princípio, não, mas não anotem. Não anotem ainda. Ela não gera obrigatoriedade por não ser um tratado. Formalmente, deveriam ter chamado de Tratado de Direitos Humanos, de Convenção, de Pacto. Porém, em razão de ser o maior documento histórico de direitos humanos e em razão do direito costumeiro, porque temos fontes do direito internacional, entre elas o direito costumeiro, como temos no Brasil. Temos as leis, temos os costumes, enfim. Então, ela é cumprida por todos os países em razão do direito costumeiro e também porque a maioria das constituições dos países usou artigos que estão na Declaração Universal. Quando esses artigos passam para a Constituição do país, o país é obrigado a cumprir? Estão na lei, na Constituição? Sim. Vocês verão que a nossa Constituição Federal tem quase todos os artigos exatamente iguais da Declaração Universal. Em razão disto, nós obedecemos decisões do Supremo, de inúmeros julgados, usam como fundamento a Declaração Universal, mas pelo direito costumeiro e por estar na nossa Constituição. Tecnicamente, ela não geraria obrigatoriedade por ser uma declaração. No exame de ordem, como aparece? Exatamente assim, diz: a Declaração Universal, embora não gere obrigatoriedade por não ser um tratado, é cumprida em razão do direito costumeiro, enfim. Então, isso que vocês têm que lembrar, porque isso tem caído seguidamente. Então, por que ela é cumprida? Quem quiser fazer um resuminho. Em razão do direito costumeiro, que é o costume dos países a cumprirem, pela sua importância e por estar elencada, os artigos estão nas constituições, nas CFs. Quando se fala também de direitos humanos e direito internacional, direitos humanos internacionais são cumpridos por Estados-parte. Isso vocês têm que gravar. O que é um Estado-parte? É um país, tá? Muitas questões os candidatos erram por não lembrar o que os termos significam. Tivemos um ou dois exames de ordem que perguntavam, numa situação tal, e aí citam a legislação e tal, quem responderá? Exemplo, vamos imaginar a Boate Kiss. A Boate Kiss é um dos casos que o Brasil tem, mas é no Pacto de São José da Costa Rica, está denunciado no Pacto de São José da Costa Rica. Contam um caso e um caso verdadeiro, como se fosse o caso da Boate Kiss. A Boate Kiss, o incêndio foi no município de Santa Maria. Santa Maria pertence ao estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul pertence ao país Brasil. No final, não era Santa Maria, era outro caso, era o Ceará, se não me engano. No final questionava, quem responderá pelo não cumprimento? O município de Santa Maria, o estado do Rio Grande do Sul ou o Brasil, o país? O que vocês acham? Sempre é o Brasil. A maioria colocou o estado do Rio Grande do Sul porque diz Estados-parte. Então eu uso termos assim, ó, estado não é estado do Rio Grande do Sul, são termos internacionais, estado, país, tá? Isso você tem que lembrar sempre. Oba, em termos de direito internacional, sempre responde o país, nunca os estados ou municípios.
Porém, pessoal, nos nossos processos responde também. Dentro do Brasil, pode responder o município, pode responder o estado. A nível internacional, sempre países chamados de estados-parte. O preâmbulo da Declaração Universal tem caído nas questões de concurso. O que ele fala que é fundamental? Prevê a preservação dos direitos fundamentais, e aqui eu coloco um esqueminha para vocês. Então, no preâmbulo, os direitos fundamentais, a dignidade e o valor da pessoa humana. Então, dignidade da pessoa humana, que a pessoa só será humana, né? Mas está escrito pessoa humana. E a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Igualdades de direitos, homens e mulheres. Estas são as palavras-chave do preâmbulo e tem caído questões que perguntam: no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos é previsto tal coisa. A Declaração Universal também no seu preâmbulo fala muito da fraternidade dos países, então que eles colaborem entre si. Então, fraternidade, e colaboração entre os países. E também fala da questão, isso é fundamental e vocês têm que lembrar para todas as questões de direitos humanos: não discriminação. Algumas questões de direitos humanos são bem objetivas, cai o que está na lei, então vocês têm que saber o que está na lei. Outras questões vocês resolverão pela interpretação. Então, coloco uma situação assim, é o cerne da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aí põe um parágrafo imenso lá. Vocês têm que observar cada pedacinho, como dica, porque eu dou muita aula também de resolução de questões. Leia um pedacinho por pedacinho. Leu 3 palavras, vê se aquilo está certo. Mais 3 palavras e vai pondo um certinho. Porque normalmente as mais extensas são as mais erradas. E a gente olha aquela, essa aí deve estar certa, porque olha que bonita, que texto bonito. Em geral tem a palavra errada no meio. Então, as palavras erradas, como dica, é muito a questão da discriminação. Então, eles põem assim: Declaração Universal dos Direitos Humanos dá direitos às mulheres de terem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tu lê tudo, tá tudo certo. É igual que está na declaração. Mas teve discriminação ou não teve nessa frase? Quando põe um só, também é discriminação. Então, quando põe um grupo que está fora dos direitos, é discriminação. E quando põe só um grupo que tem aquele direito, também é discriminação. Então, algumas questões os candidatos erraram, que aí era só interpretação, não falava da lei mesmo. Porque no meio dizia assim, todas as mulheres, ou todos os negros terão direito a isto. Isso também é discriminação. Por quê? Todos têm que ter direito a tudo. Se tu excluis um grupo dos direitos, é discriminação. Mas se tu só coloca um grupo também naqueles direitos, também é discriminação. Então, pessoal, muito cuidado nas que não são exatamente a lei. A maioria delas é o que está na lei. As que não são de interpretação, vocês têm que ler com calma. É como o jogo dos 7 erros. Tem um errinho lá no meio. Em geral, a que a gente acha, essa não pode ser, está muito fácil para ser a certa. Em geral, é a certa. As longas aparecem situações que levam ao erro. Seguindo, pessoal. O artigo 1º, e agora eu vou citar todos, são 30. Então, como são poucos, é mais fácil da gente gravar. Se vocês quiserem, como dica, e eu sempre sugiro resumos, eu sou muito do papel,
Mas lembrem que eu estudei no século passado, né? Hoje vocês usam computador mais. Eu uso muito o computador no trabalho. Esqueci de me apresentar, eu sou delegada de polícia. Então, já estive na era da máquina de escrever, mas há muitos anos nós estamos no computador. Mas para gravar, para mim é bom escrever, né? Então, o que eu sempre sugiro? Escrevam o mínimo e na hora próxima ao exame de ordem leiam só o resumo. Muita informação na cabeça confunde demais. Vocês têm que ter algumas certezas para acertar, tá? Sou delegada de polícia há 20 anos, trabalhei em inúmeras áreas operacionais, hoje estou na chefia de polícia. Já fechei o meu tempo para me aposentar, mas amo o que faço. Então, quando eu penso, vou sair, não, vamos ficar. Eu gosto muito do meu trabalho, acho que a área da segurança pública, por mais que pareça paradoxal, a gente trabalha com muita violência, trabalhei anos, 15 anos só com prisões, é a área que tu podes mais atuar nos direitos humanos, porque a maioria das pessoas que a gente atende são vítimas, diferente do que as pessoas imaginam, que a gente prende, a gente preserva os direitos humanos das vítimas. Então, um trabalho muito bom, mas colocando para vocês essa questão do computador, no trabalho sim, para o estudo, eu ainda, se tivesse que fazer outro concurso, escreveria mais, né? Gravo mais. Pessoal, artigo 1º não precisa de explicação maior, apenas tem que gravar. Por que tem que gravar? Nas questões do exame de ordem, temos questões que dizem assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos previa o direito de, letra A, vida, ninguém erra, vida sempre preserva. Letra B, não sei o que, letra C, não sei o que. Letra D, direito do consumidor. Aí a gente olha e diz assim, mas é fácil essa aqui. Muita gente errou, porque tem que gravar quais são os direitos. Não se consegue decorar. Vocês têm que fazer uma relação, cai muito quais os direitos que a declaração prevê. Nessa da Declaração Universal. Direito do consumidor, vocês acham que já se falava em 1948? Não. Então, algumas questões vocês conseguem responder, se não conseguirem gravar e decorar, lembrando a data dela. Lembrem, final da Segunda Guerra, que direitos já se previa, não é que o consumidor não tivesse direitos, os direitos humanos são direitos inerentes, mas não estavam legislados ainda. Então, se pensar pela lógica, a declaração não teria falado, era o direito o que não previa o direito do consumidor. Muita gente errou, então isso aí vocês têm que gravar os direitos que ela prevê. Direito de igualdade e fraternidade. Artigo 1º. Não precisamos de maiores explicações, vocês têm que só gravar, que era previsto esse direito na Declaração Universal. Alguns direitos que a gente tem em outros tratados ainda não tinham sido previstos nessa declaração, ela é uma declaração com poucos artigos. Segundo, e alguns sim, eles têm alguns detalhes, a não discriminação. Esse, como eu digo a vocês, em muitas questões o candidato erra, porque tem alguma forma de discriminação no que aparece na questão. Então, o que diz esse artigo? Todos os seres humanos têm direito a usufruir das prerrogativas, das garantias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem discriminação de cor, de sexo, de idade, e aí vão todas as situações. Também não vejo alguma dificuldade de gravarmos, só que era prevista nesta declaração. Terceiro, pessoal, o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Alguém precisa de alguma explicação desse direito? Não, ele é bem claro. Então, vida, segurança pessoal e liberdade. Todos têm direito à vida, segurança pessoal e liberdade, e aí descreve, mas é este o direito que eles prevê. O quarto, este é uma proibição, o quarto. Proibição da servidão e da escravatura.
Volto a referir, pessoal, próximo ao exame, leiam só esse esqueminha. Não leio toda ela, porque é muita frase, muita coisa que a gente acaba esquecendo. Lembrem, é esse artigo, esse artigo, esse artigo. Verão que tem alguns detalhes que vocês têm que gravar e, por óbvio, as fáceis não têm caído, tá? Essas aqui têm caído só para perguntar se está ou não está na declaração. Tem caído as que têm algum salvo, alguma coisa diferente. Proibição da tortura, das penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Tortura. Tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Como dica também, pessoal, se vocês tiverem dúvida se aquele direito está ou não na Declaração Universal, vejam que até agora todos estão no nosso artigo 5º. Previsão da igualdade e fraternidade, da não discriminação, do direito à vida, à segurança pessoal, liberdade, proibição da servidão e escravatura, da tortura, tudo o nosso artigo 5º copiou da Declaração Universal. 6º, direito à personalidade jurídica. E aqui tem uma dica que vocês têm que gravar. Personalidade jurídica. Para a nossa legislação brasileira, personalidade jurídica é personalidade de quem? Das pessoas? Personalidade jurídica se trata do direito da personalidade das pessoas, dos seres humanos? Jurídica. Das empresas, das associações. Lembram disso? Porém, o que aparece, e aí vocês poderão confundir. A declaração diz, direito à personalidade jurídica é o termo que o direito internacional usa, tanto para a personalidade física de cada um, quanto a personalidade das empresas. É um termo genérico. No Brasil, a gente usa o direito à personalidade física, o direito de eu ser identificado como pessoa. Pessoa física. Ou pessoa jurídica. Pessoa jurídica seriam empresas, associações. Direito internacional usa jurídico para os dois, tanto personalidade de cada pessoa, quanto personalidade das empresas. Então, que todos têm o direito de ter reconhecida a sua personalidade, o seu nome, a sua personalidade física, que é como a gente usa no Brasil, que é pessoal, ou jurídica, das empresas que essas pessoas tiverem, ou associações. Artigo 7º, pessoal. Igualdade perante a lei. Temos na nossa Constituição também? Esse aqui é diferente. Igualdade perante a lei. Nosso artigo 5º copiou e diz, todos são iguais perante a lei, têm direitos e deveres, enfim, né? Igualdade perante a lei. E o 8º, pessoal, tem alguma diferença e, por óbvio, as mais complicadinhas têm caído. Aqui já caiu no exame de ordem. O direito ao acesso à justiça. Até aqui fácil. Opa, olha o barulhinho. Acesso à justiça. Aqui vocês não vão esquecer, todos têm direito ao acesso à justiça. O que caiu no exame de ordem, que é um detalhe que fala nesse artigo. E o direito aos recursos efetivos na área, nas jurisdições nacionais. Então, acesso à justiça e aos recursos judiciais. A maioria na questão que apareceu relacionada a este artigo, e não cito o artigo, mas aparece na questão, lembrou que a declaração falava do acesso à justiça, todos têm direito a ter acesso à justiça, mas esqueceram que ela já falava da questão dos recursos judiciais. A maioria pensou que na época ainda não se falasse, em 48, da questão dos recursos, de ter direito a recorrer das decisões. E aparece já na Declaração Universal a figura do direito aos recursos.
O artigo 9º, pessoal. Artigo 9º fala, esse é fácil porque nós temos também na nossa legislação. Proibição da prisão, detenção ou exílio arbitrários. Por quê? Pergunto a vocês, a prisão é proibida? Não. Fosse proibida, não teria o que fazer. Trabalhei 15 anos só com prisões. Então, a prisão não é proibida, é prisão, detenção ou exílio arbitrários. O que é uma prisão arbitrária? É a que não está prevista em lei. Então, a prisão é possível, segundo a Declaração Universal, a detenção também. O que é uma prisão, o que é uma detenção? Detenção é conduzir a pessoa algemada, em algumas situações ou não, se não for necessário, até, no Brasil, por exemplo, até o delegado de polícia que avaliará se realmente formalmente cabe aquela prisão. Então, ele transforma uma detenção, que é a condução dessa pessoa, muitas vezes já algemada ou não, se ela não gera perigo, ela não virá algemada, mas ela é conduzida, por exemplo, por policiais militares, detida. Chega na delegacia, o delegado avalia se formalmente cabe a prisão em flagrante, se cabe a prisão preventiva, ou enfim, as prisões que nós temos no Brasil. Então, a prisão, poderá aparecer questões assim, a Declaração Universal previa, e aparecem todas, previa a proibição da prisão, da detenção e do exílio. A gente diz, me lembro que tinha na aula. Lembrem que não é a prisão que é proibida, não é a detenção ou o exílio, são os arbitrários que estão fora da lei. O Brasil não possui a figura de pena de exílio, tá? Mas estava na Declaração Universal porque alguns países possuem. Então, vocês têm que lembrar que também, como elas são entre países, algumas situações que não tem na nossa legislação, tem para alguns países. Aqui, o exílio. Nós não temos o exílio previsto como pena. Artigo 10º, pessoal. Então, esta até agora, cadê o asterisco nas que tem alguma coisa diferente? As outras é só gravar que existia. Esta personalidade jurídica também tem que lembrar, e esse aqui é a justiça e os recursos. As outras não tem como a gente não entender o que é ou não lembrar. Igualdade perante a lei. O 10º prevê a igualdade perante a lei. E prevê duas figuras que nós temos no nosso direito penal, então ele é muito anterior, muitas figuras que estão na nossa Constituição vieram da Declaração Universal, porque ela é anterior, mas aqui prevê um tribunal independente e imparcial. Tribunal é a justiça, né? Tribunal independente e imparcial. Prevê a causa equitativa e publicamente julgada. Então, causa que seja julgada de forma justa, equitativa e pública. E prevê também que, vejam que aqui é um detalhe que podemos nos confundir. A igualdade perante a lei na Declaração Universal é só em matéria penal. Ela prevê em matéria penal. Isto poderá ser uma palavrinha, uma expressão que nos confunda. Ela diz que é em matéria penal, não fala em questões civis. Isso é bom vocês gravarem.